A lenda da Peninha. Conta-se que no reinado de Dom João III, na terra de Almoinhos Velhos, havia uma pastora muda que tinha o costume de levar as suas ovelhas a pastar ao cimo da serra. Certo dia, uma das suas ovelhas fugiu, deixando a jovem pastorinha desesperada em busca da tal ovelha. Após longas buscas, observou ao longe uma senhora que trazia consigo a sua ovelha. A pastorinha agradeceu muito da maneira que pôde, visto que esta não conseguia falar. A senhora, aproveitando a ocasião, pediu à pastorinha que lhe desse um pouco de pão. A pastora explicou-lhe, gestualmente, que esse ano tinha sido mau e havia muita fome. A senhora deu-lhe então um conselho: quando chegares a casa, chama pela tua mãe e procura pão. A pastorinha tentou-lhe explicar que isso era impossível, pois, para além de ter a certeza de não haver pão em sua casa, ela não podia chamar pela sua mãe, pois era muda. Mas a senhora tanto insistiu que a pastora decidiu fazer o que esta lhe dizia. Ao chegar a casa, chamou por sua mãe e a sua voz fez-se ouvir em toda a sua casa. Contou a história à sua mãe e apressou-se em procurar o pão. E qual não foi o espanto das duas, quando dentro de uma arca encontraram pão que chegou para a aldeia inteira. No dia seguinte, como prova de agradecimento, toda a aldeia subiu à serra e, precisamente no sítio onde a pastorinha tinha encontrado a senhora, estava agora uma gruta com a imagem de Nossa Senhora. Esse local passou a ser sagrado e mais tarde foi aí construída uma capela conhecida por Capela de Nossa Senhora da Peninha. A lenda de Monserrate. Diz a tradição que nos tempos de domínio árabe morou naquele sítio, no Alto da Penha, um moço árabe ou fidalgo cristão que tinha grande predomínio com todas as famílias cristãs que habitavam a serra. Esse moço árabe andava em rixa velha com o alcaide do castelo de Sintra, resultando dessa discórdia este vir desafiá-lo a um duelo. Deste duelo resultou a morte do moço árabe, que ficou estendido no chão. Logo foi tido em conta por toda a gente como um mártir, ao qual levantaram um túmulo e depois uma capelinha de oração. Esta pequena ermida, com o tempo ruiu, sendo no ano de 1500 substituída por outra, edificada pelo padre Gaspar Preto, sobre a invocação de Nossa Senhora de Monserrate, tendo vindo de Roma a imagem da Virgem feita de alabastro. A lenda do Penedo dos Ovos. Existe no meio da Serra de Sintra um penedo elevado a prumo, caprichosamente pela natureza ou produzidos pelas convulsões vulcânicas do terreno em tempos ignotos. Anda ligada à seguinte lenda. Dizia-se em tempos que por baixo de tal pedra
havia um tesouro escondido, um tesouro encantado, que pertenceria a quem fosse capaz de derrubar o Penedo atirando-lhe com ovos. Uma velha meteu então na cabeça que esse tesouro havia de lhe pertencer. Para tal, começou a juntar tantos ovos quantos podia. Quando achou que já tinha uma boa provisão, deu início à sua ingênua tarefa. Carregou, pouco a pouco, todos os ovos para as imediações do Penedo e meteu mãos à obra. 1 a 1, 2 a 2, e com quanta força dispunha, ia arremessando os ovos contra o Penedo. Quando já não lhe restava nenhum, terrível decepção. O Penedo continuava ereto e firme, lavado com ovos. E foi assim que, em vez de cair por terra ao Penedo, pondo a descoberto o maravilhoso tesouro, caíram por terra desfeitos todos os sonhos e todas as esperanças da pobre velha. E ainda hoje, o povo sempre propenso ao maravilhoso julga ver nos musgos amarelados que cobrem o Penedo as gemas dos ovos que a velha contra ele arremessou. A lenda dos Sete Ais. Sete Ais é um dos mais belos recantos de Sintra. O seu nome remonta a 1147, altura em que Dom Afonso Henriques conquista Lisboa e Sintra, que se rende sem resistência, uma vez que ficava isolada do restante território árabe. Segundo a lenda, um dos primeiros cavaleiros cristãos a subir a Serra de Sintra foi Dom Mendo de Paiva, que encontrou uma porta secreta por onde fugiam vários mouros. Entre eles, encontrava-se uma moura muito bonita com a sua velha aia. Quando viu o cavaleiro, a jovem, por se sentir descoberta, suspirou. A aia, aflita, pediu-lhe que não suspirasse mais. Dom Mendo decidiu fazer a jovem sua prisioneira. Quando disse à aia, a jovem voltou a suspirar. O novo suspiro da bela moura fez com que a velha aia confessasse ao cavaleiro que a jovem tinha sido amaldiçoada por uma feiticeira e que morreria no dia em que desse 7 ais. A revelação deste segredo fez com que a moura suspirasse de novo. O cavaleiro não acreditou na história, o que provocou outro suspiro da jovem. Quando o cavaleiro anunciou que fazia ambas suas prisioneiras, a bela moura soltou novo suspiro. A pobre velha ficou desesperada, porque a sua ama já tinha suspirado 5 vezes. O cavaleiro voltou a dizer que não acreditava em tais maldições e queria procurar um local sossegado para onde as levaria. Depois do cavaleiro se afastar, surgiu um grupo de mouros que tinha ouvido a conversa e que se preparou para roubar as duas mulheres. Com um golpe da adaga, cortaram a cabeça da velha ama, o que provocou um novo ai na jovem. Este foi o 6º ai. O 7º foi a última coisa que disse, no momento em que viu a adaga voltear para lhe cair sobre o pescoço. Quando Dom Mendo voltou, ficou muito triste e deu àquele recanto de Sintra, em honra da bela moura, o nome de Sete Ais. A lenda da Cova de Sintra.
Conta a lenda que no tempo em que os mouros dominavam Sintra, os cristãos travaram uma renhida batalha com os mouros, mas foram derrotados porque o chefe dos cristãos, um nobre cavaleiro, tombou ferido e foi aprisionado pelos infiéis, que o encerraram num úmido calabouço, com o intuito de, sem alimento nem tratamento, acabasse por morrer. Porém, ao atravessar o pátio para dar entrada na prisão que lhe destinavam, foi visto pela filha do alcaide, de nome Zaida, que ficou impressionada com o cavaleiro. Pela calada da noite, acompanhada pela sua aia, foi visitar o prisioneiro, que assim que a viu se apaixonou pela sua beleza. Zaida, também apaixonada pelo cavaleiro, dia após dia, visitava-o para lhe tratar das feridas e dar-lhe alimento. O cavaleiro curou-se completamente, e o rei dos cristãos ofereceu aos mouros um grande resgate pela devolução do cavaleiro, que foi aceito pelos mouros. Zaida e o cavaleiro encontraram-se pela última vez, e ele pediu-lhe que ela fosse com ele, pois amava-a muito. E ela disse-lhe que também o amava muito, mas não poderia partir com ele. Ele jurou que voltaria e nunca a iria esquecer. Ela jurou-lhe que o amaria para sempre. De regresso aos seus amigos, familiares, o cavaleiro português continuava a pensar intensamente na bela sarracena. Desesperado, depois de contínuas noites de insônia, resolveu atacar de novo os mouros de Sintra. O seu intento era assaltar o castelo ou morrer. Convenceu o rei, os companheiros de armas e, de surpresa, subiram a serra. Assaltaram o castelo, travaram uma luta corpo a corpo e conseguiram derrotar os mouros e tomaram o castelo. O cavaleiro procurou a formosa moura, filha do alcaide, e caíram nos braços um do outro, embriagados pelo momento, e esqueceram-se de tudo o resto. Então, os mouros começaram a reagir e os cristãos, privados do seu chefe, enfraqueceram e ficaram rodeados pelos mouros que tinham pedido reforços. Só então o cavaleiro enamorado se deu conta da situação e juntou-se aos seus companheiros para travar novo combate. Mas era tarde demais. Após encarniçada luta, e para serem muitos cristãos, o cavaleiro-chefe também caiu ferido. Ao vê-lo caído por terra e coberto de sangue, Zaida ficou como louca. Tratou de arrastar do pátio o seu bem-amado e de escondê-lo num dos corredores. Aí, com um esforço inaudito, e depois de verificar que ninguém havia, abriu uma lousa para uma entrada subterrânea. Com muita dificuldade, entrou pela abertura, levando consigo o ferido. Fechou a lousa atrás de si e, depois de percorrer galerias subterrâneas, chegaram a uma sala preparada numa cova que recebia luz indiretamente. Nessa sala havia uma saída que ficava fora do castelo, já quase a meio da serra. Depois de deitar o ferido, Zaida pegou numa bilha e procurou a nascente que ela sabia existir. Encheu a bilha e voltou para tratar do cavaleiro. Quando o cavaleiro abriu os olhos e recobrou o alento, ficou muito triste pelos seus companheiros. Afinal, tinha sido ele que os arrastara até ali. Ele achava que não podia viver sem Zaida, mas também não poderia viver com o peso da consciência em relação aos seus companheiros que haviam morrido naquela aventura. No dia seguinte, o cavaleiro, mais fraco ainda, pediu a Zaida água, porque tinha muita sede. Ela disse-lhe que tinha de ir buscar mais, pois a água da bilha já tinha acabado. Quando Zaida saiu da cova, a algazarra da luta já tinha terminado. Zaida encheu a bilha e encetou a caminhada para a sala subterrânea. Porém, quando já estava próximo da entrada, uma seta vinda do lado do castelo acertou-lhe em cheio. Caiu de joelhos, agarrada à bilha da água que verteu metade. Rastejando e perdendo sangue, Zaida só caiu quando chegou junto do seu cavaleiro. A bilha também caiu e a água perdeu-se. Zaida acabara de morrer.
Desesperado, o cavaleiro soergueu-se e veio ajoelhar-se junto da sua amada. Suplicou: ó Deus misericordioso, perdoai-nos os pecados que cometemos neste mundo e juntai-nos de novo no céu. Com o esforço feito, a ferida do cavaleiro voltou a abrir e o sangue cristão do jovem misturou-se com o sangue moro da linda Zaida. E esse sangue só parou de correr quando ambos pareciam já duas estátuas de mármore. No castelo, os mouros haviam mais uma vez repelido o ataque dos cristãos. Procuravam Zaida e o ferido por toda a parte. Foi então que um soldado descobriu o rastro de sangue deixado pela filha do alcaide. Seguindo-o, foi encontrar os corpos sem vida do cavaleiro cristão e da jovem moura, lado a lado, numa larga cova distante do castelo. Desde então, diz a lenda, que em certas noites de luar, quem tenha a ousadia de vaguear pela Serra de Sintra, verá sair de uma larga cova, junto a um penedo, uma formosíssima jovem de branco que se dirige para uma nascente de águas finas. Depois, regressa à mesma cova, de onde saíra, com a bilha já cheia. A meio do caminho, solta um doloroso gemido. Depois desaparece, qual branco fantasma.